Olá, como estão as coisas por aí? Muito bom nos encontrarmos, sustentarmos nossa amizade, nosso ponto de encontro. Janeiro é um mês um tanto quanto conturbado, não é? Todos nós com atividades fora da curva, exatamente para poder voltar depois para a curva com toda a força. A pausa é fundamental para a retomada. O silêncio é fundamental para a música. Nós precisamos desse momento de quebra de rotina para que a rotina depois faça total sentido, ajude, se renove, não é? E nos renove. Muito bom, estamos aproveitando essa semana para fazermos nossos encontros. Amanhã ainda estaremos juntos. No sábado iniciaremos outro período de curta viagem, uma viagem de 2 semanas, voltando depois no dia 21. Se a gente conseguir algum outro encontro durante a viagem, tudo bem, se não, continuaremos as nossas atividades. Estamos preparando um outro livro. Quem nos acompanhou esse ano sabe que fizemos um interessante, um instigante paralelo entre o livro O Pequeno Príncipe e o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos e ricos pontos de conexão. Isso rendeu uma série de encontros nossos aqui, rendeu textos e dos textos fizemos livro. Vai ser um prazer apresentar mais essa produção dentro de 1 ou 2 meses. Muito bom. Estamos então no capítulo 2 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Um fabuloso roteiro de viagem para todos nós, independente de filiação, de identificação religiosa, institucional. Os reveladores e suas revelações são ricos, são interessantes, são quase que obrigatórios para a nossa elevação espiritual. Que nós nos dediquemos a eles independente dos rótulos, das filiações, das relações institucionais. Certo? Hoje falaremos das apreensões que o espírito tem após a morte, vindas essas apreensões, essas angústias de suas vítimas, da sua própria consciência, de suas vítimas, portanto, do passado, de sua própria consciência, portanto, do presente, e da consciência que o espírito desprendido da matéria alcança sobre a inevitabilidade de novas provações, novas dificuldades, novas angústias. Será que essa consciência que a perspectiva espiritual nos fornece é fonte de infelicidade? O que você acha? Pode ser a consciência fonte de infelicidade? É o que nós veremos hoje. Questão 977A. Kardec pergunta assim: a divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante daqueles que foram vítimas desses atos não constituem um castigo para o culpado? Será que esse é o nosso inferno?
Será que essa é a nossa infelicidade após a morte? E os espíritos respondem: constituem um castigo maior do que se pensa. Entretanto, a duração desse castigo é limitada, não é um inferno, portanto, o inferno fala de castigos eternos, transtornos eternos, dores eternas. Então, a duração desse castigo é limitada e permanece até que o culpado tenha reparado suas faltas. Ou seja, não é um juiz, um agente da dor que determinará quanto tempo padeceremos as consequências de nossos atos no plano espiritual. Quem determina a duração das nossas dores após a morte somos nós mesmos. Então, a duração desse castigo é limitada e permanece até que o culpado tenha reparado suas faltas. Por isso, Jesus disse: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Se quando estiveres levando sua oferta no altar, lembrardes que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, disse Jesus, e reconcilia-te já com teu adversário, enquanto estás a caminho, para que não aconteça de você ser enviado às prisões, de onde a libertação é muito mais difícil. Interessante, não é? Então, a duração dos castigos é limitada e permanece até que o próprio culpado tenha reparado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências em corpo físico. Então, a reparação pode acontecer em totalidade ou em parte no plano espiritual, ou em uma nova encarnação com o corpo físico. Aliás, novas encarnações, quando o débito é muito grande ou quando a boa vontade, a lucidez do espírito for pequena, ele pode precisar de mais de uma vida para reparar suas faltas. Kardec faz o seguinte comentário: quando estivermos no mundo espiritual, todo o nosso passado ficará a descoberto. E o bem e o mal que tivermos feito serão igualmente conhecidos. Aquele que praticou o mal não vai conseguir escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável dessas vítimas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que tenha reparado seus erros. O homem de bem, ao contrário, encontrará em toda parte apenas olhares amigos e benevolentes, porque plantou o bem nas pessoas. E plantando o bem nas pessoas, colhe o bem das pessoas que ele beneficiou e dos espíritos familiares e guardiões que se dedicavam a essas pessoas. Fica claro assim que a cada vez que nós fazemos o bem a uma pessoa, estamos angariando uma nuvem, uma grande quantidade de espíritos ligados a ela. Como se fala aqui na Terra, tiramos no que vemos e acertamos no que não vemos. Pensamos beneficiar uma pessoa quando estamos agradando a muitas e nos fazendo um enorme bem. Não é importante ter essa consciência?
Então, a presença inevitável das vítimas nos será um castigo e um remorso incessante, até que tenhamos reparado nossos erros. O homem de bem, ao contrário, encontrará em toda parte apenas olhares amigos e benevolentes. Claro, para o mal não existe tormento maior na terra do que a presença de suas vítimas. É por isso que ele sempre as evita. Uma fuga, uma batalha, um disfarce constante, uma perturbação constante, como um fugitivo da polícia. Mas a polícia não é só da parte das vítimas, nós veremos nesse estudo ainda hoje. Que será dele, pergunta Kardec na sua reflexão, quando a ilusão das paixões se dissipar e ele compreender o mal que praticou? Aqui as perguntas de Kardec falam do que será do agressor, daquele que errou, quando a acusação, digamos assim, a condenação, não for mais apenas de suas vítimas, mas passar para dentro de si mesmo. Que será dele quando a ilusão das paixões se dissipar e ele compreender o mal que praticou? Que será dele quando seus atos mais secretos forem revelados, quando sua hipocrisia for desmascarada e ele não puder mais fugir à visão do mal que praticou? Por isso, é a pátria da verdade, o mundo espiritual. Por isso é que a morte é a hora da verdade para todos nós. Por isso é que é melhor a fazer é viver na verdade, na boa intenção, voltados ao aprendizado e à reparação dos nossos erros, ainda agora, enquanto estamos encarnados. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho, disse Jesus. Termina Kardec o seu comentário dizendo assim: enquanto a alma do homem perverso é atormentada pela vergonha, pelo desgosto e pelo remorso, a do justo desfruta de uma serenidade perfeita. Aí estão o inferno e o paraíso reais. O inferno não tem nada de eterno e não tem nada de externo. Ele é limitado por certo tempo, o tempo necessário para cada um, e ele é basicamente interno, porque mesmo os nossos obsessores na pátria espiritual só poderão agir sobre nós se nós não tivermos reparado, não estivermos dispostos ao aprendizado, não tivermos saído da matriz da competição e da guerra com os outros. Questão 978. A lembrança das faltas que o espírito cometeu quando ainda era imperfeito não lhe perturba a felicidade mesmo depois de haver se purificado? Ou seja, um espírito que já se elevou, mas tendo consciência dos erros que ele cometeu, isso não será uma sombra para a sua felicidade? A consciência não é um peso para a criatura? Vejamos a resposta: não, porque ele resgatou suas faltas e saiu vitorioso das provas a que se submeteu com esse objetivo. Vale a pergunta: um aluno
da faculdade se perturbará pelos erros cometidos no ensino fundamental, no ensino médio ou na educação infantil? Não tem sentido isso. Não é? Justamente por já ter alcançado o ensino superior, é que ele tem uma perspectiva mais ampla e compreende que ninguém aprende sem errar, que os erros do passado é que o trouxeram aos acertos do presente. Não há perturbação alguma, não é? Não porque ele resgatou suas faltas e saiu vitorioso das provas a que se submeteu com esse objetivo. Pergunta 979. As provas que ainda restam, futuro, já falamos do passado, do presente, agora do futuro. As provas que ainda restam para que o espírito conclua sua purificação, não constituem para ele uma dolorosa apreensão que perturba a sua felicidade? A resposta vem no seguinte sentido: para o espírito que ainda está impuro, sim. Podemos aqui lembrar de alunos que se mostram desanimados ao saber de quantos anos de estudo ainda terão pela frente. De trabalhadores que se veem desesperançados por compreender quantos anos ainda lhe cumpre trabalhar até a aposentadoria. Esse estudante, esse trabalhador, porém, estão entre aqueles que não descobriram o valor real do estudo e do aprendizado. Fazem isso por obrigação, por não verem outra forma de agir. Para esse será um peso estudar, será um peso trabalhar. É um estágio muito primitivo ainda. É o estágio do doente que briga com os remédios, briga com o tratamento. É o estado do aluno que briga com as lições. É ainda um aluno e um paciente ignorantes. Não é? Então, para o espírito que ainda está impuro, sim. É por isso que ele não pode desfrutar de uma felicidade perfeita enquanto não estiver completamente purificado. Só essa perspectiva ampla, conquista dos espíritos mais elevados, permite à criatura compreender o papel fundamental dos estudos e do trabalho. Antes disso, ele tenta ganhar dinheiro sem trabalhar, explorando os outros, roubando, se corrompendo. Busca ter prazer com drogas, com comidas, com bebidas, com sexo desregrado. São atalhos que o ser busca por preguiça, por má vontade, por ignorância a respeito do caminho principal. Continuam os espíritos dizendo assim: entretanto, para o espírito que já se elevou, o pensamento nas provas que ainda precisa suportar, nada tem de doloroso. Ora, aquele que já descobriu a alegria do aprendizado, o alívio das curas, não haverá temor algum por ter consciência da perspectiva de mais aprendizado e de mais tratamento. Será mais expansão, mais alívio. Não é? Lógico que seja assim. Kardec faz outro comentário dizendo assim: o espírito que atingiu certo grau de pureza
já desfruta da felicidade. Um sentimento de suave satisfação o envolve. Ele é feliz por tudo o que vê e por tudo que o cerca. Levanta-se e para ele o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação. Levanta-se para ele o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação. As perfeições divinas se apresentam em todo o seu esplendor. É como a criança que, voltando da escola, apresenta com alegria os aprendizados do dia. É como o doente que comenta com seus parentes os progressos que tem alcançado no seu tratamento. Sejamos esses doentes e alunos lúcidos e de boa vontade, porque isso nos garantirá uma vida mais leve, mais alegre, já. É a felicidade alcançável para todos nós. Não pelo seja feita a minha vontade, mas pela percepção da vontade de Deus e pela aceitação da vontade de Deus. Nos seja feita a vossa vontade, que Jesus nos ensinou. Muito, muito, muito bom. Vamos saudar os amigos então aqui. Adelaide Dias, Maria José Sobral, Enir Cajazeira, Rosângela Hauptmann, Domingos Natalo, dando o seu boa noite a todos nós. Andresa Tainá dos Santos traz a seguinte colocação: a paz do Senhor. Alguém tenha misericórdia de mim, eu suplico. Alguém pode me ajudar, por favor? Se puder me ajudar, saiba que estará salvando uma vida. O SUS, ele não cobre, pois o valor é alto, eu estou sozinha. Não tenho mais ninguém nessa vida. Está fazendo o seu pedido. Então fica aí as colocações de todos os amigos, que todos nós possamos aprender dentro das nossas limitações, mas também mobilizando as nossas potencialidades, o nosso melhor. Que esse nosso momento possibilite esse desabrochar. Ainda que o pouco que nos for possível para esse momento. Paz e bem para todos. Muito feliz por estarmos juntos. E amanhã ainda estaremos juntos antes da nossa viagem de 15 dias. Venha conosco, compartilhe se entender que isso pode fazer sentido para mais pessoas. E até amanhã.